Boa tarde, estamos aqui com mais uma monitoria do Upplay do SSA2. Agora a gente vai falar um pouquinho de calorimetria. A gente vai avançar um pouco no assunto, né, gente? A gente tinha visto um pouco de termometria, depois a gente foi para ótica, depois a gente foi para dilatometria. Enfim, agora a gente vai avançar um pouco para uma parte da física de segundo ano. Dentro de termologia, lembra que a gente falou que a física de segundo ano ela é dividida em duas vertentes principais, né? A termologia e a ótica. O que é a ótica? A ótica é o estudo da luz e dos fenômenos luminosos. A termologia é o estudo do calor, da temperatura, dos fenômenos envolvendo a energia térmica como um todo. Beleza? Certo. Calorimetria. O que é isso? Essa palavra, lembra para vocês alguma coisa? O que é que calorimetria é? Vocês não concordam que isso aqui, essa parte aqui, lembra pra gente calor? Calor, não é? Tá escrito calor aqui. E tem essa parte aqui, metria. Metria vem de medir. E calor, a gente falou um pouquinho sobre o que é calor, não é? Nas nossas aulas falando, por exemplo, sobre dilatometria, falando um pouquinho sobre termometria. Então, calorimetria é o cálculo, basicamente, a parte de cálculo envolvendo o estudo do calor. Então, é o estudo do calor, mais especificamente medir o calor, calcular o calor. Então, a parte numérica, a gente já viu o conceito de calor, não viu? Agora a gente vai estudar, fazer contas usando esse calor. Beleza? Deixa eu apagar esse contorno aqui, para não ficar muito misturado aqui. Beleza. E como que funciona isso? Vamos primeiro redefinir o que é calor. Lembra que a gente falou, por exemplo, sobre o que é energia térmica? Energia térmica é a agitação das partículas de um corpo. Não foi isso que a gente definiu? Beleza. E o calor é essa energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Ou seja, o calor é a energia térmica passando, por exemplo, da minha mão para o quadro. Minha mão, no caso, está mais quente do que o quadro. Então, ela que vai passar. O fluxo de calor vai ser da minha mão para o quadro. O fluxo de calor sempre é do corpo, do objeto mais quente para o mais frio. Isso nos casos naturais. Alguns casos, como por exemplo, como a geladeira funciona, que a gente vai ver quando a gente estiver falando de termodinâmica, esse fluxo se inverte, mas precisa fazer um monte de coisas para que esse fluxo possa se inverter. O fluxo natural é sempre do mais quente para o mais frio. Beleza? Certo. Dentro do estudo da calorimetria, a gente tem duas classificações de calor. A gente tem o calor latente e o calor sensível. Apesar de eu ter colocado primeiro aqui na ordem que vocês estão enxergando o latente, vamos falar primeiro do sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível é aquele em que a temperatura muda. Ou seja, a temperatura do corpo vai mudar ao longo da troca de calor sensível. Como assim? Vamos pegar um exemplo genérico? Pega, vamos supor, um copo de metal ou uma lata aqui de alumínio, não é? Gelada, e encosta nela. O que é que você vai sentir? Você vai sentir o frio, né? Você vai sentir sua mão esfriar. Porque o que é que está acontecendo? Sua mão está jogando o calor do seu corpo para a lata. A lata está absorvendo o calor do seu corpo, no caso, o calor da sua mão. E esse calor que você está passando é sensível. Por quê? O calor sensível é aquele em que a temperatura do corpo muda. Tu não concorda que a tua mão vai ficar mais gelada? Ela vai esfriar? Ou seja, se a temperatura está mudando, a gente está falando de um calor sensível, beleza? Então, calor sensível é aquele que a temperatura muda. E o calor latente? Consequentemente, pela definição que a gente deu, né? O calor latente é aquele que a temperatura não muda. Não muda. Como assim? A temperatura não muda? Isso não faz sentido. Faz. Por quê? Todo mundo escuta que, por exemplo, a temperatura de fusão da água... Vou colocar um exemplo aqui embaixo que eu vou apagar depois, certo? A temperatura de fusão da água é 0 graus. Não é isso? 0 graus Celsius. Isso é a temperatura de fusão da água, né? Que a água vai, por exemplo, do estado líquido para o estado sólido ou do estado sólido para o estado líquido. Vou pegar o exemplo aqui do estado sólido para o líquido.
vai virar água líquida. Beleza. A gente sabe que se a água está a mais de 0 graus Celsius, ela está no estado líquido. Se ela está com menos de 0 graus Celsius, ela está em estado sólido. Isso tem algumas variantes, tá? Isso é na pressão atmosférica e tudo mais, cheio de vários critériozinhos que fazem isso acontecer. Mas beleza, a gente sabe que simplificando é isso, né? E quando está em 0 graus Celsius, ela está sólida ou líquida? Aí é que entra o calor latente. Ela pode estar os dois. Você pode ter água líquida a 0 graus Celsius e você pode ter água sólida a 0 graus Celsius. A questão é que a gente vai ter uma determinada quantidade de calor, uma determinada quantidade de energia que vai transformar a água do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Ela pode estar a 0 graus Celsius, mas aí, quando ela está nessa temperatura de 0 graus Celsius, o calor sensível meio que para de agir, beleza? Ele para de agir no corpo e o calor latente entra em ação, ou seja, ele é que vai cuidar da mudança de estado. Mudança de estado, deixa eu colocar aqui. Mudança de estado. Ou seja, a água pode ficar... Eu devia ter colocado isso em preto, na verdade. Deixa eu colocar em preto, padronizado. A água pode estar 0 graus tanto no estado líquido quanto no estado sólido. Mudança de estado. Beleza. Então a água pode estar no estado líquido. Tanto a 0 graus Celsius, tanto o estado líquido quanto o estado sólido. Aí nesse momento em que ela está nesse ponto de 0 graus, o calor sensível para de agir e quem entra em ação é o calor latente. O calor latente que vai fazer essa mudança de estado e uma vez que o estado mudou completamente, aí o calor sensível volta a agir. Beleza? Isso é perfeito? Não, nada na física é perfeito. Tudo que a gente estuda é sempre idealizado. Não é exatamente assim não, mas é assim que a gente simplifica o sistema para conseguir compreender ele. Beleza? Então, o calor sensível, nesse caso, se o calor latente é o que muda de estado, tem a mudança de estado. O calor sensível a gente não tem mudança de estado. Não tem. Vamos botar aqui, sem mudança de estado. Essa separação silábica ficou uma belezinha, mas enfim. Sem mudança de estado. Beleza? Então a gente vai ter um corpo, por exemplo, aqui, vamos supor, sei lá, água de novo. Vai ter água no estado líquido. Vamos supor, sei lá, 10 graus Celsius. E depois a gente vai ter água ainda no estado líquido. Só que agora vamos supor, sei lá, 80 graus Celsius. Beleza? Pronto. Então, calor sensível é o que trata da mudança de temperatura do corpo. Calor latente é o que trata da mudança de estado do corpo. Vou sair aqui da frente. Se alguém quiser fazer alguma anotação, ou tirar uma foto, ou tirar um print, enfim. É isso. Vou apagar aqui e vamos dar um prosseguimento, certo? Beleza, eu falei que essa parte é a parte do estudo de calor que envolve um pouco de cálculo. Mas que cálculos são esses? Eu não coloquei nenhuma conta aqui, vocês não concordam? Eu coloquei que Δθ é igual ou diferente de zero em cada um dos casos aqui, mas eu não falei tipo, como essa conta funciona, não é isso? Vamos lá. E quem é Δθ? Eu também não falei quem é Δθ. Δθ é a variação de temperatura. Beleza? Certo, vamos lá. Seguinte. E aí, beleza. Diferenciei calor sensível, diferenciei calor latente. Como que agora eu vou calcular envolvendo o calor sensível e o calor latente? A gente tem uma formulinha da calorimetria que a gente chama informalmente de Q macete. Que a gente diz que Q é igual a M vezes C
vezes delta θ, ou, eu vou colocar para fazer mais sentido do que a gente falou, delta t. Beleza? Pode ser os dois, tanto faz. Os dois representam a mesma coisa. O que é essa fórmula? A gente diz que uma quantidade de calorias consegue aquecer uma quantidade de massa ficou em azul, ficou feio, né? Melhor colocar em vermelho, para ficar mais destacado. Voltando. Uma quantidade de calorias transforma uma quantidade de massa com um determinado calor específico, vou chegar em que é calor específico, fazendo uma certa mudança de temperatura. Ou seja, uma determinada quantidade de calorias consegue aumentar a temperatura de uma determinada massa de um determinado material. Vamos interpretar. Q vai ser dado em calorias, beleza? M vai ser dado em gramas, geralmente, nem em quilograma, para se geralmente tratar em quilogramas, geralmente vai tratar ele como gramas, beleza? Aí vai ter o calor específico. O que é o calor específico? Lembra que a gente falou do coeficiente de dilatação da fonte de dilatometria? Que a gente tinha alfa, beta e gama, que variava de acordo com o material. Pronto, o calor específico é muito parecido. É isso, é uma constante que varia de acordo com o material que você vai usar na fórmula, por questões numéricas, beleza? E um aqui mais tradicional, que assim, você não precisa decorar, mas você vai decorar quando fizer a prática de algumas questões, porque é muito simples e muito comum, é a água. Porque o C da água, olha aqui, C, água, o calor específico da água é uma caloria por grama por grau Celsius. Beleza? Uma caloria por grama por grau Celsius. Ou seja, eu preciso de uma caloria para subir a temperatura de 1 grama de água, 1 grau Celsius. E pode ser também grau Kelvin, né? Porque a gente não viu que a variação de Celsius e Kelvin é exatamente igual. Beleza. Água. Essa é a fórmula que a gente usa para calcular. Então vamos supor que, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho um jarro de água. Tem um jarro de água. Jarro de água cheio até a boca dele. Até a ponta dele está cheio de água, completamente cheio de água. Com 10 litros de água. Beleza? E vamos supor que eu quero variar a temperatura dessa água. Essa água está, sei lá, vamos supor, a 10 graus. E eu quero variar a temperatura dessa água de 10 graus para 90 graus Celsius. Ah, sim, uma observação importante. Isso é da água em estado líquido, beleza? De acordo com o estado da matéria, isso muda, tá? Por exemplo, do gelo é aproximadamente 0,5. No caso da água em estado sólido, né? 0,5 da água em estado líquido tem uma caloria, então o estado também muda, tá? Beleza. Eu quero passar para 90 graus Celsius. Eu tenho como descobrir quantas calorias eu vou precisar de energia? Tenho, não é? Por quê? Ó? A quantidade de calorias que eu vou precisar, Q, dá em vermelho, vou precisar Q, vai ser igual a massa de água, 10 litros de água pesa quanto? Cada litro de água pesa 1 kg, não concorda? Ou 1000 gramas. Lembra que a gente geralmente trabalha com gramas? Então, são 10.000 gramas. Que é igual a 10.000 vezes C, que é 1, não é isso? Vezes a variação de temperatura. 90 menos é 80. 80. Fazendo essa conta aqui, a quantidade de calorias que eu vou precisar para transformar essa água, 10 litros de água, de 10 graus Celsius, pode colocar aqui o Celsius, 10 graus Celsius para 90 graus Celsius são 80.000, na verdade são 800.000 calorias. Pronto. Acabei de aplicar a fórmula. Beleza? Então,
Q é igual a M vezes C vezes Δθ. A quantidade de energia que eu vou precisar gastar para aumentar a temperatura do corpo vai depender da massa do corpo vezes o coeficiente, o material que o corpo é feito, né? O coeficiente, o calor específico daquele corpo, vezes a variação de temperatura que eu quero que aquele corpo sofra. O que faz sentido, né? Vamos interpretar. Quanto maior for o corpo, mais energia eu vou ter que gastar para esquentar ele. Vocês não concordam? Faz sentido. Eu tentar esquentar uma panela pequena ou uma frigideira gigantesca, vai ser diferente, né? A frigideira gigantesca vai gastar muito mais, não é? Por quê? Porque ela é muito maior, certo? Vai precisar ficar muito mais tempo esquentando ela no fogão. E quanto mais eu quero esquentar, mais energia eu preciso. Faz sentido também, né? Se eu quero esquentar ela para uma temperatura maior, eu vou precisar de mais energia. Beleza, faz sentido. Certo? Então, e aí, fazendo essas contas, e aí cada material tem seu calor específico, que varia de acordo com o estado, por exemplo, ser sólido, líquido, gasoso, enfim. E é isso. Beleza, essa primeira parte de calor sensível é isso. Saindo da frente aqui, para quem quiser tirar um print, uma foto, o que for. Beleza? Vamos agora para a parte matemática do calor latente. E eu não vou nem apagar isso aqui, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês. Beleza? Vou apagar tudo aqui. Eu não vou deixar só a fórmula. Não, eu vou reescrever a fórmula, mas a gente vai utilizar essa mesma fórmula de novo. Beleza? Certo. Calor latente. Agora, eu vou reescrever a mesma exata fórmula aqui. Ué, mas essa fórmula não era para calor sensível? Essa fórmula é para os dois, eu vou explicar o porquê. M vezes C vezes ΔT ou Δθ, tanto faz. Beleza? O que acontece aqui? A gente não definiu que a variação de temperatura no calor latente é zero. Então, se a variação de temperatura no calor latente é zero, eu posso desconsiderar esse cara daqui. Então, Q é igual a M vezes C latente. Que é diferente do calor específico sensível, beleza? Por exemplo, da água para o gelo, se não me engano, é aproximadamente 80 calorias por grama. Ou seja, a quantidade de energia que eu vou precisar é só a massa vezes o calor específico latente daquele corpo. Faz sentido, né? Porque a temperatura não vai variar. Então, vamos supor que eu tenho... Deixa eu recolocar aqui as relações, né? Que é calorias. Massa. Calma, ficou feioso aqui. Massa. E aqui, calor específico. Beleza? Certo. E aí, o que eu faço? Vamos supor que eu tenho um bloquinho de 100 gramas de gelo. Eu vou botar aqui G para representar que é gelo. Gelo, que 100 gramas. E eu quero passar esse cara daqui para o estado líquido. Quero passar esse cara para o estado líquido. Continua sendo 100 gramas. Isso não interfere, tá? A mudança de estado não muda a massa do... Deixa eu colocar aqui. Na verdade, não, até minúsculo, eu botei G, mas aqui. 100 G. 100 gramas. Continua sendo 100 gramas. Quanta energia eu vou precisar para passar o gelo do estado líquido, do estado sólido, para o estado líquido? É só aplicar na fórmula, né? A quantidade de calorias que eu vou precisar, Q, vai ser igual à massa do gelo, que nesse caso é 100, não é? Vezes o calor latente do gelo, que é aproximadamente 80 calorias por grama. Então, Q vai ser igual a 100 vezes 80. Q vai ser igual a 8.000 calorias. Beleza. Pronto. O
calor latente é mais simples do que o sensível, né? Porque a gente tem um número, a gente tem que considerar a variação de temperatura. E uma coisa, isso aqui vale tanto indo do mais frio para o mais quente, quanto indo do mais quente para o mais frio, tá? Na realidade nem quente, que é a temperatura mesmo. Mas tipo, o com mais energia, o com menos energia para mais energia, ou mais energia com menos energia. Vale indo e voltando, tá? Só que a variação de... Tá, a energia, no caso aqui, seria menos, se eu estivesse indo do líquido para o sólido, seria menos 8.000 calorias. Por quê? Porque está perdendo 8.000 calorias, vocês não concordam? Beleza. Pronto. É assim que você calcula usando o calor latente e usando os dois. Vamos fazer um exemplo que é assim sair da frente, quem quiser calcular sobre o calor latente. Eu vou dar um exemplo genérico de uma possível questão onde os dois seriam utilizados ao mesmo tempo. Beleza? Vamos supor que a gente tem um cubo de gelo. Cubo de gelo. Aqui de G. Um cubo de gelo. A. Vamos supor que menos 40 graus Celsius, que vira, depois de um certo tempo, de um processo de troca de calor, né? Que vira, deixa eu botar em preto isso aqui, água líquida, a aproximadamente 20 graus Celsius. 20 não, vou botar 30, porque senão os números vão dar uns valores muito parecidos. Eu não quero isso, eu quero que a gente pratique bem contas diferentes. Beleza? 30 graus Celsius. E aí chega para você e pergunta: quantas calorias estão envolvidas nesse processo? Essa interrogação ficou horrível. Quantas calorias estão envolvidas nesse processo? Como é que a gente pode descobrir isso? Vocês concordam que vamos pegar esse processo de gelo a menos 40 graus para água a 30 graus, vamos quebrar ele em várias etapas? O que é que vai acontecer primeiro? Primeiro, o gelo, eu vou só representar G aqui para representar. Primeiro, o gelo a menos 40 vai ter que esquentar, vocês não concordam? Esquentar até quando? Esquentar até continuando sendo gelo, porque é o calor sensível, vocês não concordam? Só que agora a 0 graus Celsius, não é isso? Esse foi o primeiro processo do calor sensível, né? Depois ele vai esquentar, não vai esquentar mais, né? Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Ele vai virar água. Eu vou colocar L para representar líquido. Na verdade não, eu estou colocando gelo, eu vou colocar água aqui só. Para representar água. E depois vai virar água. Também a 0 graus Celsius. Não foi porque esse aqui foi o calor latente agindo. E por último, ele vai ser esquentado novamente, né? E vai continuar sendo água. Só que agora a 30 graus Celsius. Eu não botei Celsius, não vou botar Celsius aqui, ó. A 30 graus. Ou seja, ele foi de menos 40 para 0. De 0 ele continuou em 0, mas foi de sólido para líquido. E de 0 ele foi para 30, ainda no líquido. Como é que eu posso calcular quanta energia foi envolvida nesse processo? Simples. É só eu somar toda a energia. Vamos dar nomes para isso aqui? Vamos chamar essa transformação aqui de calor sensível 1, S1. Aqui é latente, né? Vamos chamar isso aqui de L1. Vamos chamar só de L, porque não tem mais de uma transformação latente aqui, né? Vamos chamar isso aqui de L. E vamos chamar isso aqui de sensível 2, que vai ser igual a S1 mais L mais S2. O primeiro calor sensível mais o calor latente mais o segundo calor sensível. E vamos calcular agora esses caras? Seguinte, o calor sensível do gelo, o calor específico sensível do gelo é de aproximadamente 0,5 gramas por grau, gramas por grau Celsius, certo? Calorias por grama por grau Celsius. Eu esqueci de botar a massa, né? Vamos supor que esse cubo de gelo que a gente está falando tenha, por exemplo, 100 gramas. 100 gramas. Continua sendo 100 gramas na água, né?
100 gramas. Vamos para as contas agora. Vamos calcular o calor sensível 1. S1, que é o calor sensível das primeiras trocas, S1, seria igual a massa de gelo, 100, vezes o calor específico do gelo, 0,5, vezes a variação de temperatura, né? Ele foi de menos 40 para 40. Ele variou 40 graus. Ou seja, S1 vai ser igual a 100 vezes 0,5, 50. 50 vezes 40, isso vai dar, 100 vezes 4, 20, 2.000? 2.000. 2.000 calorias. Vou botar aqui, cal. São 2.000 calorias. Essa foi a energia envolvida no processo S1, beleza? Vamos calcular L. Qual vai ser a energia envolvida em L? O calor específico latente do estado do gelo para a água é de aproximadamente 80 calorias por grama. Então, L seria igual a 100 gramas vezes 80. Não é isso? Acabou. Agora eu posso calcular o calor latente, não posso? L vai ser igual a 100 vezes 80, aí vai ser igual a 8.000 calorias. Pronto. Achei quanta energia o gelo vai ter que ganhar para se tornar água líquida. Agora só falta eu achar quanta energia foi necessária para a água aquecer de 0 graus para 30 graus. Como é que eu faço isso? Calculando o calor sensível aqui, né? Qual vai ser a quantidade de energia? O calor específico da água no estado líquido é aproximadamente 1 caloria por grama por grau Celsius. Então ficaria S2 é igual a... A variação daqui foi quanto? Foi de 0 para 30, não é? Então seria 30, a variação, vezes a massa, que é 100 gramas, vezes o valor do calor sensível, que é 1. Esse 1 nem precisava botar, né? Porque não vai interferir na conta. Qualquer coisa vezes 1 vai dar ela mesmo. 30 vezes 100, 3.000. S2 vai ser igual a 3.000. 3.000 o quê? 3.000 calorias. Cal. Beleza. Agora, eu tenho o valor de S1, da energia gasta nessa parte do processo? Tenho, não tenho? 2.000 calorias. Eu tenho o valor do calor latente usado nessa parte do processo? Tenho, não tenho? 8.000 calorias. E eu tenho o valor de S2 gasto nessa parte do processo? Tenho, não tenho? 3.000 calorias. Como é que eu acho o valor de quê? Eu somo todo mundo, né? Que vai ser igual a 2.000 mais 8.000 mais 3.000. Que é toda a energia envolvida no processo. Vai ser igual a 2.000, 13.000 calorias. Pronto. Essa foi a energia necessária para passar gelo em menos 40 graus Celsius para água líquida a 30 graus Celsius. Pronto. Acabei de conseguir descobrir esse valor. Grande parte das questões de calorimetria circulam em volta disso. Por isso que eu achei legal dar esse exemplo, apesar de não ser uma questão específica. Que pode variar da forma que ele quer abordar. Mas, grosso modo, é isso. Beleza? Deixa eu ver o tempo da gente. Se a gente pratica a questão já hoje ou deixa... Vamos praticar algumas questões? Eu vou abrir algumas questões aqui para vocês e a gente vai praticar um pouquinho. Aqui no arquivo SSA2. Isso. Vamos lá para alguns exemplos, algumas situações. Deixa eu apagar aqui o quadro, né? Pra gente praticar. Vamos lá. Um sistema de aquecimento elétrico residencial de potência nominal P precisa de 10 minutos para levar a temperatura de um volume de água de 0,02 metros cúbicos de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, podemos afirmar que a potência do aquecedor em watt é aproximadamente... Vamos lá. Seguinte, e aqui a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com potência, que foi um conceito que vocês viram no ano passado, no primeiro ano, certo? Mas, vamos trabalhar. Ele disse que a gente tem uma quantidade de água de 0,02 metros cúbicos de água.
Para quem não sabe, para quem não lembra, 1 metro cúbico de água, coloca aqui, 1 metro cúbico de água, pesa são 1000 litros, e 1000 litros pesa 1000 quilos. Aí a gente pode fazer uma regra de 3 para descobrir quanto vai pesar 0,02 metros cúbicos de água, vocês não concordam? Para quem tem mais facilidade em matemática, fica intuitivo. Mas para quem não tem, a gente pode fazer essas contas, meio pelos extremos. Isso aqui vai dar x é igual a 20 quilogramas de água. Beleza? Pronto, já tem uma massa. E diz que quer passar de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Quer passar de... O delta T, delta θ, vai ser de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius, o que dá uma variação de 30 graus. Beleza. Considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, podemos afirmar que a potência do aquecedor em watts é aproximadamente. E o calor específico, C, não foi isso que ele deu pra gente? 1 caloria por grama por grau Celsius. Esse X aqui, a gente pode dizer que é a massa, vocês não concordam? Vamos trocar esse aqui de X para M. É a massa de água. Vamos lá. Eu tenho a massa. Eu tenho a variação de temperatura. E eu tenho o calor específico. Eu posso achar a energia envolvida no processo? Posso, não posso? Como é que eu vou fazer isso? Que a energia envolvida no processo vai ser igual a M, que é 20 mais... A gente tem que passar para grama, né? Porque o calor específico está em calorias por grama por grau Celsius. Ou seja, 20 mil, não é isso? 20 mil. Vezes o calor específico, que é 1. Vezes delta θ, ou delta T, que é 30. Não é isso? 30. Beleza. Agora, com isso, eu vou encontrar que Q vai ser igual a 600 mil calorias. Beleza? Certo. Eu tenho agora... Eu botei 6 mil, na verdade são 600 mil, né? Eu tenho agora a quantidade de calorias envolvidas no processo. E ele deu pra gente o tempo que vai ser necessário para ele aquecer a água de 20 para 50 graus, né? Vamos lá. Calorias nada mais é do que uma unidade de energia, certo? Você gerou de uma outra unidade de energia que vocês provavelmente viram bastante no primeiro ano, que a gente chama de joule. Ele deu a relação pra gente aqui na questão que 1 joule é igual a aproximadamente 4,2 calorias. Na verdade, 1 caloria é igual a aproximadamente 4,2 joules. Vamos passar esse cara aqui para joule e eu vou explicar por quê daqui a pouco. Como é que a gente pode passar esse cara para joule? 1 caloria é 4,2 joule. 600 mil calorias vai ser X joules. Fazendo essas contas aqui, 4,2 vezes 600, eu vou até conferir aqui. 600 mil, na verdade? 600 mil vezes 4,2. Seria 2.400.000, 2.400.000 mais 1/5 dá 2.520.000. 2.520.000 joules. Pronto. Eu acabei de encontrar a quantidade de energia em joules que foi utilizada no processo. Agora que eu achei a quantidade de energia que foi utilizada no processo em joules, agora por que eu passo isso para joules? Tendo o valor da energia em joules e tendo o tempo, ele está pedindo para a gente a potência do aquecedor. Vocês lembram que, vocês devem ter visto isso ano passado, né? Que potência é igual a trabalho, que a gente pode pensar várias coisas. Vamos botar o W aqui, dividido pelo tempo. Eu tenho o trabalho, não é trabalho, é energia que a gente pede em joule. Eu tenho 2.520.000 joules. Então, potência vai ser igual a 2.520.000 joules. Dividido por quanto? Ele disse que o tempo é de 10 minutos, vocês não concordam? 10 minutos, o tempo tem que estar em segundos. 10 minutos, que é a mesma coisa aqui. 600 segundos.
Então, a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. O que é que eu fiz aqui? Eu encontrei a quantidade de energia em calorias, passei para Joule, achei o trabalho. O tempo ele já deu no enunciado. Eu fui dividindo o trabalho pelo tempo, eu acho a potência. Isso aqui vai dar aproximadamente, na realidade não, acho que vai dar exato. Isso aqui vai dar aproximadamente, ou exato, 1.800 e... Na verdade, 1.250, isso. Aproximadamente. E o 250. É isso? Eu tinha marcado nas alternativas? Isso, aproximadamente. 1.250 watts de potência. Pronto. É isso. Por hoje, eu acho que era isso que a gente tinha para ver hoje. Falou bastante sobre calor sensível, sobre calor latente. Fez a resolução de uma questão que eu montei aqui agora só para dar um exemplo mais comum. E fez um outro tipo de questão que envolvia potência também. Mas, pronto. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem acompanhando as monitorias. Até a próxima e tchau, tchau.